Salve, salve galera, JN Silva aqui na área, bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vim numa situação e eu estou pensando, né, em vender meu apartamento. Eu já falei em algum vídeo para trás, e cada dia que passa eu tô amadurecendo mais essa ideia de vender lá, né, e aproveitar o valor da venda para eu investir e viver dessa renda. Não vou deixar de trabalhar. O valor seria para dar um up na minha situação financeira, né? Eu passaria a ganhar muito mais do que eu ganho. É o meu salário mais o rendimento do investimento. E minha ideia que eu tenho é a seguinte, né? Claro, porque eu tenho que ter uma cabeça boa, porque eu não posso simplesmente pegar esse dinheiro e investir mal ou até mesmo gastar ele, me iludir aí com carro, né, viagem. Viajar, graças a Deus, eu nem sou muito chegado não, sabe? Mas talvez eu possa me iludir com um carro novo, essas coisas, então tem que ter cabeça no lugar. Então eu pensei em vender, claro que eu tô esperando ele valorizar mais um pouco, porque eu tava pensando em ter um retorno de pelo menos 200 mil reais, né? Aí eu tava pensando, né, se caso tem várias estratégias, mas uma delas que é segura e eu vou ter o retorno já do rendimento, eu estava pensando em comprar. Eu já invisto hoje no Tesouro Selic, porque são valores menores, mas se eu ganhar, receber um valor desse grande, né, um valor considerável da venda, eu vou poder fazer um aporte muito maior, né, é um valor mais considerável, então eu vou poder mudar minha estratégia, aí sim eu já vou ter um retorno imediato. E eu pensei, na verdade, né, se der certo, se eu conseguir vender lá, de comprar mais títulos do Tesouro direto mesmo. Hoje eu compro o Tesouro Selic, né, porque eu tenho a liquidez diária, eu posso sacar ali sempre, mas eu não tenho controle. Assim, uma que hoje eu ainda não saco, eu só faço aporte, não retiro, né, porque eu estou em fase de construção de capital, né, de patrimônio, mas se eu receber esse valor maior, eu vou precisar do retorno do dinheiro, até porque eu tenho que pagar aluguel em algum lugar. Então, o que eu pensei em fazer? Existem alguns títulos no Tesouro Direto que pagam juros semestrais, existem vários. Só que eu pensei, né, numa estratégia aqui, funciona assim, os títulos eles pagam juros semestrais, né? A cada 6 meses você recebe uma porcentagem. Tá lá os valores, né? Não vê o caso explicar aqui, até porque depende do valor do aporte, mas o plano é o seguinte, eu pensei, por exemplo, em comprar, né? Tem ele pré-fixado e tem ele IPCA, que é lá da inflação. Então, eu pensei em comprar. Como eles são vencimentos diferentes, então, investimento que eu quis dizer não é vencimento final, datas de receber esses juros, né? Porque a cada 6 meses. Então, para ficar uma coisa mais organizada, eu fiz inclusive uma tabela aqui, ó. Por exemplo, o pré-fixado 2035, que é o último que tem, porque o segredo aqui é colocar ele mais longe possível. Porque eu vou viver dessa renda e o aporte principal vai continuar lá. Eu não vai, aí no final eu recebo ele corrigido, com juros, na verdade, o fixado. Pré-fixado 2035, ele paga juros semestrais em janeiro e julho, beleza. E tem mais dois ligados ao IPCA, que é o que tem o vencimento ímpar, que é maio e novembro, né? Mais 2 meses aí do ano. E tem o convencimento par em fevereiro e agosto. Eu acho que aqui os IPCAs eles são dos anos 55 e 60, 2055 e 2060. Então, esses dois IPCA, eu iria comprar, eu ia pegar esses 200 mil e dividir entre eles. No caso, eu compraria, como o pré-fixado, os juros é congelado, então não vai crescer com o tempo, eu compraria 100 mil reais dele, para cada 6 meses eu receber os juros, e eu compraria dos 100 que faltava, 50 mil de cada um desse IPCA. O IPCA ele vai sendo corrigido de acordo com a inflação. Então vai chegar um momento que ele vai pagar mais do que o pré-fixado, porque a inflação tende a aumentar a cada ano, né? Então eu pensei em fazer isso. E dentro dessa estratégia, eu ia ter recebimentos dos 12 meses do ano, eu receberia pelo menos 6 meses do ano. Mais ou menos ali, não é bem assim, mas mais ou menos a cada 2 meses eu receberia. É quase como se fosse uma renda passiva mesmo, sabe? Então, eu pensei em fazer isso, né? É claro que eu vou estudar direitinho, eu vou ver como está a taxa de juros naquele momento, se vai compensar, o retorno mensal, se vai realmente suprir meus gastos para eu não mexer no meu aporte, quantos que ele vai render lá até o final, quando eu for receber, né? Enfim. Mas eu só sei que eu resumi aqui, né, os meses e daria da seguinte forma. Eu receberia um pagamento em janeiro, um pagamento em fevereiro, um pagamento em maio, um pagamento em julho, um pagamento em agosto e um pagamento em novembro. Esses 6 meses dentro de um ano.
Percebe-se aí que tem mês que segue um depois do outro, depois pula 2 meses e recebe um. Mas basicamente, se você se programar, você vai ter 6 pagamentos dentro de um ano. Ou seja, o ano tem 12 meses, você vai receber 6 pagamentos. Como se fosse, por exemplo, um pagamento a cada 2 meses. Como se fosse também ali, igual, lembrando do fundo imobiliário, como se você estivesse recebendo seus dividendos. Aqui no caso, você já pode usar ele para gastar mesmo, você não precisa de reinvestir, até porque nem pode fazer isso, nem dá, né? Lá não. Você pode mandar esse dinheiro para o Tesouro Selic, por exemplo, para ficar ali de reserva de oportunidade, para você usar quando... Porque às vezes você vai receber, que já não seria estratégia. Na minha aqui, eu ia usar essa renda, eu ia contar como renda minha mesmo, como se fosse o meu salário. Então, eu ia usar mesmo, porque o aporte ia ficar lá intacto e rendendo também. Porque o plano explica lá que do contratado aqui, ele te paga uma porcentagem nesses juros mensal e fica uma porcentagem para te pagar lá no final. Ou seja, desses 100 mil que eu vou pôr no pré-fixado, dos outros 100 mil que eu vou dividir nos 2 IPCAs, né, que é 50 mil em cada, eu não vou receber 100 mil de um e 50 dos outros dois. Não vai ser assim. Eu vou receber eles com os juros contratados. No caso do pré-fixado, um valor lá que, se eu não me engano, que eu acho que ele está mais de 13% ao ano, eu vou receber no final proporcional a 10% ao ano. Acho que 3 vai dividir alguma coisa, uma conta mais ou menos assim. E o IPCA ele vai ser corrigido com a inflação. Ou seja, os 50 mil que eu pôr lá hoje, ele vai ter o mesmo valor de compra quando eu for resgatar. Ele vai ser protegido pela inflação. Então, isso que é vantajoso. E eu, a cada 6 meses, recebendo esses juros de rendimento. É esse que está sendo o pulo do gato aqui, para eu não perder esse valor, não perder meu patrimônio. Na verdade, ele vai chegar até crescer. Então, eu estou com essa ideia, viver de renda, porque, igual eu já te falei, eu estou pegando nessa pauta aqui de falar que eu não quero ficar rico. Eu quero melhorar minha condição financeira. Eu quero viver de renda. Não viver exatamente parar de trabalhar, que eu também já expliquei isso. Complementar minha renda, dar um up aqui na minha situação financeira. E isso seria uma ideia muito bacana, porque eu teria, além do meu salário do meu trabalho, eu teria essa renda mensal, semestral, mas acaba sendo bimestral, porque são 3 títulos que pagam 2 bimestres, né, 2 vezes ao ano, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 pagamentos ao ano, num total de 12 meses. Então, basicamente, a cada 2 meses, ou um mês sim, um mês não. Então, é como se fosse um segundo salário mesmo. Então, eu ia continuar trabalhando e receber, né, esses valores a cada 2 meses, por exemplo. Isso ia ajudar muito financeiramente, né? E seria por muitos anos. Tanto é que o IPCA+, que é o mais longo aqui, ele vai até 2060. Estamos falando aí de 35 anos, entendeu? Então é muito tempo, já é inclusive a minha aposentadoria isso daí. Então, eu tô pensando em fazer, se caso eu vender lá, né? Se eu vender o apartamento, essa é uma ideia que eu tenho. Pode ser que eu faça outra coisa, até lá eu mude de ideia, venha outros planos, mas eu tô pensando em fazer isso daí para eu me proteger meu patrimônio. Porque eu não posso nem sonhar e ficar com esse dinheiro parado, né? Um cenário mais básico, ou até mesmo gastar ele de qualquer forma. Não posso nem sonhar em fazer isso, tem que ser com estratégia, beleza? Então, eu tô pensando em fazer isso, espero que dê certo, mas aí primeiro eu tenho que decidir se eu realmente vou vender meu apartamento, porque ainda é uma ideia também, não tem nada certo. E se caso eu for vender, eu tô com essa ideia de comprar esses 3 títulos do Tesouro, baseando aí no fato de ser o Tesouro ser o investimento mais seguro que existe, então eu tenho que focar nele mesmo e viver dessa renda. Mas esse é um papo mais para frente, né? Se caso eu decidir, eu só quis compartilhar a ideia com vocês e gostaria que você comentasse o que você acha sobre a situação, se é uma boa ideia, se não é, se você já conhece esses títulos que tem essa opção de receber o juro semestral, porque são vários, mas para ter essa opção de pagamento ser diferente, né, e-mail diferente, a estratégia tinha que ser usada nesses 3 modelos. Né? Porque tem uns lá que são de datas diferentes, porém são os mesmos meses de pagamento. Então não faz sentido você receber
no mesmo mês, valores diferentes de título. Tem que pôr um só, é um montante só. Então, eu consegui essa estratégia onde eu consigo 3 pagamentos diferentes de dois semestres, e eu teria, teoricamente, pagamento a cada 2 meses. É como se fosse realmente uma renda passiva, um recebimento de dividendos. Para fechar o vídeo, para não ficar longo, deixa aí seu comentário, o que você achou. Deixa também seu like, se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Valeu!